Então, meus irmãos, quem vai nos falar hoje é o nosso irmão Valmor Valente, da Sociedade Espírita Amigos de Maria e Bezerra de Menezes, e o tema é um tema muito importante para nós, né? A importância do conhecimento da doutrina espírita. Olha o tema, né? Será uma boa reflexão. Então, uma boa palestra a todos. Boa tarde, amigos. Boa tarde, meus irmãos de crença, minha senhora e meus senhores, que possam estar nos assistindo pelo canal virtual desta casa. Eu agradeço a direção que nos convida para essa conversa, essa reflexão que nós vamos ter sobre a importância do conhecimento espírita. E para começar, meus amigos, vamos já aqui lembrar o mês que estamos. Nós estamos praticamente no mês espírita, que a doutrina espírita foi lançada, a codificação da doutrina espírita, em 15 de abril de 1857, mas hoje nós estamos lembrando aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um dos pilares da nossa doutrina, que foi lançado por Kardec em 1864. Então hoje ele está completando 160 anos de existência, esse livro, que é a base ética moral da doutrina espírita. Ela tem que fazer parte dos fundamentos da nossa doutrina, porque essa aqui é a parte religiosa da doutrina, porque se a doutrina espírita, como ela é uma doutrina científica filosófica, com fundamentos religiosos, então se ela não tivesse esse livro, Evangelho segundo o Espiritismo, ela seria como uma crença qualquer, uma doutrina qualquer, que só falaria as coisas materiais, ciência e filosofia. No entanto, para ser uma doutrina completa, ela tem que ter a questão ética das leis de Deus. E ela é considerada religião, meus amigos, porque ela precisa tratar das leis de Deus. Como Kardec disse, ela não é propriamente dito uma religião como nós conhecemos, porque ela não tem dogma, não tem hierarquia, mas ela é necessário ter as leis de Deus dentro dos seus fundamentos, e por isso que Kardec considera como uma religião não como nós conhecemos, mas uma religião porque ela tem essa ligação com o ser superior que é o Pai, o nosso Criador, Deus. Então nós precisamos, para podermos completar tudo aquilo que a filosofia, que a ciência nos diz, se não tiver Deus atrás disso aí, ela não seria praticamente nada, seria uma crença igual a outra, e não traria nenhum consolo, nenhuma esperança para a humanidade. E como nós vamos ver no decorrer da nossa reflexão, o objetivo da doutrina espírita é orientar a humanidade, ou orientar o homem a ser um homem de bem. E dessa forma, meus amigos, nós vamos refletindo aos poucos. E aqui nós falamos que os ensinamentos de Jesus não são exclusivos de uma crença. O cristianismo não é propriedade de uma religião. Assim, o conhecimento da doutrina espírita não é propriedade dos espíritas. Portanto, esses conhecimentos que estão nos fundamentos da doutrina espírita são de interesse de toda a humanidade. É um dever de todos os homens se apropriar desses conhecimentos, visto que a doutrina espírita não foi revelada para os espíritas, e sim para o progresso moral da humanidade. Então, dentro dessa nossa lama, que ela está nos dizendo, meus irmãos, que essa doutrina ela veio para dar ao homem um suporte em todo sentido existencial, porque o homem, quando está na Terra, se não acompanhou os grandes filósofos, ele está praticamente isolado dos conhecimentos das coisas da vida. Então vamos ver aqui que Sócrates nos disse: conhecer é passar da aparência à essência, da opinião ao conceito, do ponto de vista à ideia universal, é a busca da verdade. Para se obter a verdade, precisamos afastar as ilusões dos sentidos
e as ilusões das palavras ou opiniões. A verdade é um conhecimento da essência real e profunda dos seres e é sempre universal. A verdade tem a validade em qualquer lugar, em qualquer tempo e para qualquer indivíduo. Já o filósofo Immanuel Kant nos diz, no seu imperativo categórico, que age de tal modo que a máxima de tua vontade possa querer ao mesmo tempo que ela seja toda a lei universal. Então vejam, meus amigos, como nós estamos falando de conhecimento, nós trouxemos essa expressão anterior a nós propriamente dita nossa conversa, porque é necessário nós saber qual foi as ideias dos filósofos do passado, que foram companheiros espíritos de escola, que Jesus Cristo enviou para a Terra, para que esses espíritos, usando a sua inteligência, pudessem começar a dar ao homem, a revelar aos homens fragmentos das leis de Deus e dos ensinamentos do Mestre. Então veja que esse conhecer que nós falamos aqui é necessário, como diz Sócrates aqui, ó, ela sai da aparência e essência. Quer dizer, nada que tu vê, o conhecimento te traz aquilo que tu acha que é, para aquilo que tu considera verdadeiro. Então o conhecimento tem essa finalidade. Tem a finalidade de trazer da opinião ao conceito de vista, de ponto de vista individual. Quer dizer, a minha opinião é uma coisa, mas a verdade é outra. Então eu posso dar qualquer opinião que eu quiser, qualquer ponto de vista que eu quiser, mas a verdade é outra. Ela tem que ser bastante, ter uma ideia universal. Como disse o Kant aqui no final da lâmina, a minha ideia, para que seja válida, toda a minha opinião, toda a minha essência daquilo que eu penso, para que seja válida, ela tem que valer para todo mundo. Então, meus amigos, quando alguém dá uma opinião qualquer, do seu ponto de vista qualquer, ele diz, esse é o meu ponto de vista, essa é a minha opinião, quando falamos em filosofia. Quer dizer, mas para que meu ponto de vista seja válido, seja verdadeiro, tem que valer para todo mundo. Não pode o seu ponto de vista valer aqui dentro da casa espírita, só para aqui, para o Centro Espírita Allan Kardec. Não, ele não pode valer só para nós aqui dentro. Ele tem que valer para nós aqui, espírita, tem que valer para o católico, para o bandista, para o evangélico, tem que valer para todo mundo. A ideia é uma só, tem que ser universal. Por isso que Kant disse, age de tal modo que a máxima da tua vontade possa querer ao mesmo tempo que ela se torne lei universal. Então aqui já nos traz uma base daquilo que eu estou falando, daquilo que eu quero, meus amigos. Então Kant já nos dá uma ideia. Quando eu começar a pensar alguma coisa que eu quero para mim, da minha vontade, dentro de uma data, isso aqui é dentro da moral de Kant, eu começo a pensar, mas vale para mim, vale para o outro também? Se não valer para o outro aquilo que eu quero, então não vale para mim, não pode ser uma verdade, uma verdade universal. Já tem que valer para mim, para o vizinho, para o inimigo, para todo mundo. É uma lei universal. Está dizendo, então, quando eu vou agir, eu tenho que procurar um máximo de força e vontade de agir de uma forma que aquele modo que eu estou agindo possa ser igual para todos, e tem que valer para todos. Todos que estão à minha volta têm que ter a mesma ação, aí essa se torna uma lei universal. Já Aristóteles nos fala que todos os homens, por natureza, aspiram ao saber. Todo homem nasce, existe uma finalidade de conhecer. Então, visto isso, meus amigos, veja que isso aqui, por isso que a nossa doutrina é filosófica, porque ela usa, com esses homens filósofos, forem antecederam a chegada de Cristo e antecede a nossa doutrina, tudo que eles dizem que tem um bom senso, tem que valer para todos. Como diz Aristóteles aqui, nós fomos criados para saber. Qual foi a finalidade da nossa criação? Não é chegar um de angelitude, ser um espírito de alta linhagem? Então, se eu tenho que ser um espírito de alta linhagem, eu fui criado para saber das coisas que estão à minha volta. Eu fui criado para ter conhecimento e procurar saber o que está à minha volta. Então, Aristóteles afirma, o homem foi criado para saber. Não foi para ficar lá na sombra, na rede, descansando, pescando, não. Isso é lazer. O conhecimento ele tem que desenvolver a sua inteligência. Que nós somos seres inteligentes do universo. Né? Como diz lá, fomos criados simples e ignorantes.
Mas a inteligência está latente, os potenciais da inteligência estão latentes no nosso ser. Então eu tenho que me apropriar dessa inteligência. E para isso que eu faço, eu tenho que estudar, tenho que pesquisar, tenho que analisar, tenho que refletir, tenho que pensar. Aí eu vou me apropriando dessa minha inteligência, e no mesmo tempo que eu me aproprio da minha inteligência, eu me aproprio das verdades que estão à minha volta. Então ele continua. O conhecimento fomenta o progresso intelectual e moral do homem. Liberta, olha que grande, liberta o homem da ignorância e das suas superstições. Desenvolve o senso crítico, o raciocínio, evita a dominação, a manipulação e confere autonomia do ser. Então veja, meu, quanto é importante tu ter esse conhecimento, porque no momento que cada conhecimento começa a adquirir e tem certeza que é uma verdade baseada dentro da reflexão, tu se torna um homem livre. Porque nós não somos homens livres. Infelizmente, hoje nós estamos saindo do planeta de prova de expiação, entrando no planeta de regeneração. Eu não sou livre. Porque tudo aquilo que eu faço, meus amigos, reflito rapidamente, eu faço em consequência da ação do outro. Então, se o outro me irrita, ou não diz uma coisa que eu não quero, eu reajo. Mas, não, eu sou livre para fazer o que eu quero. Mas tu é assim, mas eu sou livre porque eu estou agindo porque o outro está me instigando a agir daquela forma. E eu não tenho que reagir, eu tenho que agir. Então, no momento que eu vou agir, eu estou sendo liberto. Eu vou perguntar a mim mesmo, para que fazer isso? Eu sou obrigado a revidar? Para que eu vou revidar? O que eu vou ganhar? Será que vale a pena? Então, todas essas coisas que eu ganhei, eu começo a ser livre da imposição que o outro está pondo para mim. Ele está me ofendendo, eu estou reagindo a essa ofensa. Eu não sei se eu coloquei aqui no meu estudo de hoje, mas como diz Joana de Anjos lá no livro No Mundo de Regeneração, um dos últimos livros que Divaldo Franco lançou, dizem, não aceite a maldade que te faça. Não aceite a ofensa que te faça. Numa lógica rápida, relógio, tá? Numa lógica rápida, quando eles não aceitam, o que ele está dizendo? Reaja. Esse é o pensamento normal. Se eu não aceitar, eu tenho que reagir. Mas ele não está dizendo isso. Eu, quando eu li essa lição, eu voltei, eu já estava na metade da página, e voltei de novo. Para aí, mas não é possível que a Joana está dizendo que eu não tenho que aceitar a maldade, porque eu pensei dessa forma, eu tenho que reagir. Aí voltei novamente à leitura e comecei a refletir. Aí eu cheguei na conclusão que ela diz, o não aceitar é não dar a importância àquilo que o outro está me dizendo. Então eu não aceito, eu não sou assim, como diz aquelas duas, a máxima de Chico Xavier. Se alguém te ofender, né, não dá importância. E tem duas coisas para fazer. Se ele te ofender e não é verdade, por que eu vou me irritar com ele? Eu não sou assim como ele está dizendo. Mas se ele me ofender e é verdade, o que eu faço? Eu tenho que me modificar. Então, veja, é essa a ideia. Não reaja à maldade. Então a gente reflete, então isso é liberdade. É quando tu começa a tomar conhecimento, o homem sai da ignorância e das superstições, tem um senso crítico, tem um raciocínio, que a doutrina espírita é uma doutrina raciocinada, evita a dominação do outro, a manipulação que ele faz na minha vida. Se eu começo a refletir, começo a conhecer as verdades, o outro não tem como me manipular. Ele pode dizer o que quiser, mas não tem a minha verdade, eu tenho uma verdade que seja universal e me confere a autonomia de ser como me diz. Então eu começo a ter a minha liberdade de agir. Eu ajo como eu acho que é verdade, não como o outro está me incutindo, está me induzindo a cometer aquele erro. Então a ignorância é a causa do erro e da infelicidade, enquanto o saber é a causa da verdade e da felicidade. Então aqui é lógica, meus amigos. A ignorância é a causa do erro e da infelicidade. Como disse Sócrates, o homem erra por ignorância. Então a maioria das companhias que estão errando à nossa volta, mesmo nós quando erramos, nós não estamos errando como nós estamos querendo. Estou errando porque eu sou ignorante, eu não tenho conhecimento do fato. Então, o cara erra porque quer, não é porque ele quer. Ele não tem condição de fazer aquilo que eu acho correto.
que tem aquele ditado, cada um dá o que tem, cada um faz o que pode, cada um faz o que sabe. Então, se eu errar em certos pontos, é porque eu não sei fazer, eu não acho daquela forma. Às vezes a pessoa diz assim, mas o outro conhece tanto, tem um PhD, sabe tanto, mas ele não é capaz de estender a mão para ajudar seu semelhante. Por quê? Porque ele não tem dentro de si esse sentimento de solidariedade. Não é porque ele tem um conhecimento amplo que ele tem que fazer. Ele não tem condição de fazer. Então o homem erra por ignorância. Né? Ele não sabe fazer, não sabe dizer. Então é dessa forma que isso está escrito lá no livro A Felicidade em Tempos de Crise, do amigo G.R. Almeida. A liberdade é a faculdade que cada um tem de decidir ou agir segundo a própria determinação. É a independência e autonomia do homem. Está lá no dicionário Wise. Então, é o que eu estava falando. É a capacidade que eu tenho, né, de agir ou decidir de acordo com aquilo que eu sei, a verdade que eu sei. Essa é uma faculdade que eu vou aos poucos adquirindo através da minha reflexão. Então, eu saí dessa questão de verdade, conhecimento, vamos entrar então na nossa doutrina. E começamos com esse artigo que está lá na Revista Espírita, abril de 1959, o quadro da vida espírita. E dentro desse quadro, desse edital que está na Revista Espírita, tem um cético falando. Ele começa a argumentar dessa forma. Tem muito mais coisas que ele argumenta, mas eu coloquei só essas 7 aqui. Ele começa assim, quando fala, que vida futura é essa? Que um dos objetivos de Jesus Cristo, quando esteve na Terra, foi falar para o homem da vida futura. Aí nós vamos falar para um cético, eles, mas que vida futura é essa? Essa é a pergunta normal que ele faz. Lembra-me-ei de quem eu fui e o que eu sou? Então começa as dúvidas desse ser. Qual será a minha forma ou aparência no mundo dos espíritos? Viveremos no céu ou no inferno? Onde é esse lugar? Quem encontramos no mundo espiritual? Quem são os espíritos ou nós? Das paixões e desejos, a comunicação. Então, meus amigos, vejam que aqui tem 7 perguntinhas, 7 indagações, que já é o suficiente para refletirmos e conversarmos aqui o dia todo. Então, que vida futura é essa? Lá está no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Pilatos conversando com Jesus Cristo antes da sua crucificação. E Pilatos pergunta, entrado no palácio, e feito vir a Jesus em sua presença, perguntou-lhe, és o rei dos judeus? E Jesus respondeu, meu reino não é deste mundo. Meus amigos, se nós refletirmos, meu reino não é deste mundo, e começarmos a refletir, rapidamente eu pergunto, se o meu reino é desse mundo, tem um outro reino. Se o reino dele não é esse aqui, ele morou nesse outro reino. Mas para que ele possa morar nesse reino, ele tem que estar vivo. O que é que fala daí? Da imortalidade da alma. Quer dizer, para viver no outro lugar, ele estando aqui, ele não morreu, ele sobreviveu. Então, ele fala da mortalidade da alma. Nesse mesmo momento, mas se ele viveu no outro mundo, ele deve ter lá. Então, ele fala da reencarnação. Então, veja que em pouco tempo a gente vai verificando que o mestre, no segundo capítulo, já dá umas 5 informações para nós de por que eu devo conhecer a nossa doutrina, ter o conhecimento da nossa doutrina espírita. Eu começo a descobrir quem eu sou. Então Moisés vem dizer aos homens o que eles não deviam fazer para ser agradáveis a Deus. Então nas 10 mandamentos tem 7 nãos. Não mateis, não roubeis, não se aproprieis das coisas dos outros, não adultereis. Tem 7 nãos. Então Moisés vai dizer não para quê? Para que eu agradasse a Deus, eu não tinha que fazer aqueles atos. Então está lá, não posso fazer. Então foi dessa maneira que ele fez que o homem entendesse que ele devia agir corretamente, era não fazendo esses atos. Já Jesus Cristo vem dizer a nós como agir para cumprirmos a lei de Deus. Então, Jesus Cristo não vem deturpar a lei que Moisés trouxe, mas vem dizer como que eu tenho que fazer. Moisés estava negando, não faça. Agora Jesus vem e diz, faça dessa forma. E aí ele traz todos os ensinamentos que estão na Bíblia, que estão no nosso livro, no livro do Evangelho sobre o Espiritismo, que mostramos no começo. Então ele vai dizer como agir. Então deixou esse cabedal de conhecimento do Jesus Cristo
nos trouxe para saber como fazer para sermos agradáveis a Deus. E assim mesmo o homem não conseguiu entender totalmente, assim como Nicodemos não entendeu. E quando ele disse, se quiseres nascer, ver o reino de Deus, terá que nascer de novo. É o que Nicodemos disse? Tá, mas eu velho, vou ter que nascer, vou ter que voltar para a barriga da mulher de novo? E ele era o doutor da lei, não tinha entendido isso na época. Aí vem a doutrina espírita, 18 séculos depois, vem esclarecer os homens sobre todas as leis da natureza e levantar o véu dos milagres, dos fenômenos extracorpóreos. Retifica todas as ideias que foram ditas sobre o futuro da alma, do céu e do inferno, das penas e da recompensa. Então, eu vou tomando conhecimento da doutrina espírita, esses dogmas do passado, os milagres, vão saindo da nossa ideia, das nossas crenças, e nós vamos tendo outras crenças, mas crenças raciocinadas. É isso que a doutrina espírita nos traz. Então, veja quando a doutrina surge, ela vem dizer aos homens, né, dizer que as leis de Deus estão na minha consciência. Que tudo aquilo que eu tenho que fazer para cumprir a lei de Deus, eu não preciso estar dentro de uma religião. Basta eu cumprir aquilo que a minha consciência está dizendo. Mas o homem, como nós somos seres imperfeitos, o homem ouve aquele chamamento na consciência. Dizer, Valmor, não faça, está errado. Aí eu pensei, mas ninguém está vendo. Eu vou passar no sinal vermelho. Não é isso que fizemos muitas vezes? Não, mas ninguém está vendo, ninguém viu, ninguém vai me cobrar nada. Mas a consciência está dizendo, Valmor, está errado. Isso é a lei de Deus nos dizendo. Então, quando essa vozinha que vem dizendo para mim, não faça, está errado, ou é o meu guia espiritual que está me dizendo, ou é a minha consciência que está me alertando, porque a lei de Deus está na minha consciência. Então, a doutrina espírita vem retificar todos os dogmas do passado, ele vem eliminando tudo aquilo que foi ensinado para os homens em 10 séculos, que quando o clérigo assumiu o cristianismo e deturpou os ensinamentos do mestre e a lei de Deus e puxou, como diz o bom gaúcho, o assado para o seu lado, por interesse próprio, eles falsearam as leis de Deus e falsearam o ensinamento do mestre, e ficamos 10 séculos, como se chama a Idade da Sombra, a humanidade à mercê da ideia do catolicismo, que não é crítica, não é apontando o dedo, mas simplesmente uma verificação da história. Chega a doutrina espírita e vem levantando esse véu para nós. E eu vou tomando conhecimento que eu sou um ser imortal, que eu tenho outras oportunidades da vida, que o inferno não é eterno, que Deus é bom e justo, que saímos do Deus vingativo lá de Moisés, e vem dizer para nós que Deus não é vingativo, que Ele nos dá a oportunidade de agir como nós queremos, mas também nos diz que eu sou responsável pelos atos que eu cometo. Então eu começo a ver que esse inferno não é eterno, apenas eterno sumiu da minha consciência. Eu já sei que amanhã eu vou ter que atenuar o mal que eu fiz hoje. Fala do futuro das almas. Se nós não temos só uma encarnação, nós temos diversas encarnações, fala dos objetivos da nossa existência, por que eu fui criado, e fala das recompensas que eu posso ter amanhã. E a recompensa que eu posso ter é fazendo sempre cumprindo a lei de Deus, que foi para isso que fomos criados, chegar à perfeição. E para que eu chegue à perfeição, eu tenho que ser um espírito puro. E para chegar a essa pureza, é a recompensa que eu ganho quando eu começo a praticar as leis que estão à nossa volta. Então, Jesus Cristo vem dizer, perdoa o vosso inimigo. Mas era necessário dizer isso? Não era necessário, porque ele falou lá, ama teu próximo a ti mesmo. E ponto. É como o nosso filósofo Immanuel Kant diz dentro da sua ética moral. Se amar o próximo a si mesmo não dever, ele fala, ponto, não tem mans. Mas o homem começa a não mans como a conversa que teve Pedro com Jesus Cristo, né, sobre a questão das ofensas. E lá no finalzinho da conversa, Pedro diz a Jesus Cristo, mas se ele quiser me matar, e Jesus diz a Pedro, mas Pedro, ninguém morre, logo após nos encontraremos ali do outro lado. Então veja, são essas verdades que nós vamos tomando conhecimento e vamos tendo a coragem
de enfrentarmos as vicissitudes da vida, as dores, crises, né, desilusões. Nós vamos olhando que tudo tem um motivo de ser, que nada acontece por acaso, que tudo que está nos acontecendo nesse momento, algum motivo tem de acontecer, porque uma causa teve. Aí temos na lei de causa e efeito, ação e reação. Então, tendo esse conhecimento, meus amigos, eu começo a ser mais feliz, porque eu já não acho mais a vida escura, mas começo a ver a vida mais ditosa para mim. É como nós estávamos agora, eu estava há pouco numa reunião, num encontro lá em Porto Alegre, que nós conseguimos achar os jovens dos anos 70, queriam a reunião dos jovens daquela casa dos anos 70. Aí conseguiram achar uns 8. Aí nos convidaram para participar de um encontro com eles lá. E eles falando. E chegamos nesse ponto que a doutrina espírita, conhecimento da doutrina espírita, não faz que nós vejamos os problemas da vida com outro olhar. A coisa está acontecendo, está pegando fogo e tu está refletindo. E o que é que eu faço? Eu não me desespero, eu não me reajo logo em cima do fato que está acontecendo, porque eu sei que ali está uma vontade de Deus, dando oportunidade para que eu venha me recompor no meu estado espiritual, atenuando o erro que eu fiz no passado. E quando é felicidade? Infelizmente, nós somos muito céticos. Quando a felicidade é passada na nossa vida, por acaso nós lembramos que fizemos um ato bom ontem? Não. Eu só me vanglorio que eu sou feliz hoje. Mas quantos atos benéficos eu fiz ontem? Quantos atos bondosos eu fiz anteontem? E hoje eu sou feliz. Mas eu não penso dessa forma. Nós não conseguimos ver, nós somos ainda céticos, não conseguimos ver ainda a reação da bondade que fizemos. Mas quando é o mal, como diz o Aristóteles, nós temos para sermos felizes, quando é o mal, logo eu reajo. Sim, mas alguém está querendo mal para mim. Né? Alguém está me fazendo mal, não é. Eu fiz o mal para mim no passado e agora eu tenho que atenuar. Então as coisas acontecem na minha vida. O Espiritismo tem como objetivo a regeneração da humanidade. Foi o que nós falamos no começo. Hoje da doutrina espírita não foi ditada pelos amigos espirituais e codificada por Kardec para os espíritos. Foi escrito para a humanidade, para a regeneração dessa própria. Pela firme crença que desenvolve, ele exerce uma ação poderosa sobre a moral do homem. Ou seja, com os conhecimentos que a doutrina espírita vem nos trazendo, eu começo a ser bom. Começo a querer ser bom. E enquanto eu não sei por que eu tenho que ser bom, pergunta-se. Por que eu tenho que ser bom? Por que eu tenho que perdoar? Por que eu tenho que estender a mão para o outro se não está querendo puxar o meu tapete? Então essas perguntas começam a vir na minha cabeça. E com o conhecimento da doutrina espírita, ela vem me dizer por que eu tenho que ser bom. E já falamos que temos que chegar à angelitude. Então ele nos dá um modo de ver a vida e tratar o outro de outra forma. Eu começo a agir de outra forma. Leva-o bem, consola-o nas aflições, dá-lhe força e coragem nas provações da vida. Quer dizer, com o conhecimento da doutrina espírita, começa a ver as coisas tudo, não maravilha, é uma coisa comum. Já que nós estamos num planeta de prova e expiação, e o que eu tenho que resgatar e atenuar os meus erros do passado, eu começo a olhar e vejo que aquilo ali é normal. Porque aquilo ali, meu filho, é uma necessidade eu sofrer. Porque parece uma utopia, uma contradição. Se eu fui criado para ser feliz, por que eu tenho que sofrer? Essa é a pergunta do cético. Mas por que eu tenho que sofrer? Porque eu errei no passado, deixei meu estado energético cheio de sombras, cheio de confusões, só tem um meio de clarear essas sombras no meu estado espiritual. É recuperando, é restaurando, é passando pela expiação, passando pela prova, pelo sofrimento. Então, para que eu seja feliz, infelizmente, eu tenho que atenuar, eu tenho que restaurar o erro que eu fiz no passado. É o único meio de ser feliz. Porque aquele que não erra, ele continua na sua caminhada tranquila. Mas hoje, nós do planeta Terra estamos nessa situação, que somos seres que precisamos nos restaurar nosso estado espiritual para ir para o mundo de regeneração.
Então, continuando, o Espiritismo explica a causa de todas as misérias humanas e de todas as desigualdades sociais. Então, as perguntas se falam muito no dia de hoje, então, nessa miséria que passamos e desigualdades sociais. E se pergunta por que tudo isso? E a doutrina vem dizer por quê. Que todos estão aqui, cada um no lugar certo. Ninguém está no lugar errado. Se hoje nascemos paupérrimo, está no lugar certo. Se hoje nascemos na classe média, estamos no lugar certo. Se hoje nascemos lá cheio de dinheiro, ricaço, estamos no lugar certo. Se eu tenho um vizinho problemático, eu estou no lugar certo. Tudo que se eu começar a refletir, tudo que acontece à nossa volta, são fatos necessários para que me ponham à prova dos sentimentos que eu tenho desenvolver dentro de mim. Como é que eu vou saber se eu sou um ser indulgente se ninguém vier me ofender? Não tem como. Se ninguém me dizer, meu amor, tu é isso e aquilo. Se ninguém me disser para mim isso, como é que eu vou saber que eu sou um ser indulgente? Nunca vou saber. Se todo mundo diz, meu amor, tudo bem, passa a mãozinha pela cabeça, sempre adula, eu acho que eu vou estar certo. Mas chega um primeiro que contraria minhas ideias, eu já pulo no pescoço dele. A ira. Então, quando é que eu vou saber que eu deixei de ser irado? É quando alguém mexe comigo. Então, as coisas que acontecem à minha volta são provas, me pondo à prova para saber em que nível moral que eu estou. Se eu sou aquele ser primitivo, que pensa em matar, ou já estou sendo aquele ser que está em evolução, já com tendência a perdoar a ofensa que está sendo feita. Porque Jesus Cristo diz, né, perdoe teu inimigo. Não precisava dizer. Como eu disse anteriormente. Porque eles amam teu próximo, então o meu inimigo é meu próximo. Mas eu ponho mas ele é meu inimigo. Mas por que ele é meu inimigo? Porque no passado ele foi um grande amigo meu que eu traí. Que eu machuquei, que eu matei, que eu assassinei. Eu traí companheiros que ficou de mal comigo. Esse é o meu inimigo, que na realidade foi um grande amigo ou grande ser na minha vida no passado, que eu machuquei. E hoje ele volta para resgatar o mal que eu fiz para ele. Uma pessoa é uma santa, não mata uma mosca, mas não mata agora. Mas o que fez no passado? Não é assim que nós fizemos muitas vezes no trabalho mediúnico? Quando o companheiro se apresenta e não quer perdoar de jeito nenhum, quer perseguir o outro. E quando a gente conversa e não tem mais diálogo com ele, o que tu faz? Eu fiz isso na última terça-feira no trabalho mediúnico. Ele não queria perdoar de jeito nenhum, não ia perdoar. Ele disse, então, companheiro, vamos pedir a Deus, tu dá um passo atrás na tua reencarnação e veja quem tu foi. Aí ele voltou, uma reencarnação anterior. Ele estava questionando por que ele tinha nascido. Era um paupérrimo, era um espírito de rua, via debaixo da ponte, se questionando por que ele nasceu lá, debaixo da ponte, e morreu debaixo da ponte, a vida toda passando miséria. Aí ele voltou atrás e foi mostrado a ele que ele tinha sido, era um empregado dos donos dos reis, e ele tinha a função de tirar todo o dinheiro do povo que estava naquela vilarejo. Não interessava se era rico, se era pobre, não, ele lá tirava todo o dinheiro, deixava o pessoal passando fome, não interessava. E nessa reencarnação ele volta em estado de miséria. Aí ele começou a entender por que tinha voltado em estado de miséria, porque no passado ele tinha deixado os outros numa miséria. Então veja, a doutrina vem explicando isso para nós. Quando ele nos dá mais esperança, mais consolo, mais força e coragem de enfrentar as diversas dificuldades encontradas na sua caminhada evolutiva. Então, tendo conhecimento da doutrina espírita, começa aqui. O indivíduo modifica-se, então, para melhor, porque passa a compreender a necessidade de ser bom, de progredir cognitivamente e moralmente. Então, foi o que eu disse, é uma necessidade. Eu tenho necessidade de progredir, de ser bom, de progredir, né? Tanto cognitivamente como moralmente. Porque eu começo a entender por que eu fui criado, por que eu estou aqui, de onde é que eu vim, para onde eu vou, o que eu tenho que fazer para ser feliz. Então, a doutrina espírita nos traz esse conhecimento e nós vamos nos apropriando dele
e começamos a refletir, como na nossa conversa inicial, começar a tomar conta da verdade, começar a nos apropriar dos conhecimentos que estão à nossa volta e começar a refletir esses conhecimentos, e vamos começar a verificar que tudo tem motivo de ser. Conhecendo a doutrina espírita, passamos a conhecermos a nós mesmos. Essa é a primeira reflexão que eu tenho que fazer. Eu começo a lembrar quem eu sou. Então, quando as coisas acontecem para nós, eu não tenho que apontar o dedo para o vizinho, nem para o irmão, nem para o amigo. Primeiro eu tenho que olhar para mim. É a pergunta que se faz: o que foi que eu fiz? Essa é a pergunta principal. Quando acontece alguma coisa, somente de ruim, porque a gente dá mais valor para as coisas ruins do que as coisas boas, aconteceu uma coisa mal, eu digo: o que foi que eu fiz? Aonde foi que eu errei? Aí eu começo a refletir e vejo que a doutrina espírita está explicando se eu estou passando por aquela fase. Aí vai contando a história toda e eu começo a me consolar, porque o fato em si que está acontecendo comigo tem razão. Eu preciso passar por aquela situação para que eu possa aprender, né, a me apropriar das virtudes que estão dentro de nós. Passamos a ter o conhecimento de Deus. É a primeira pergunta do Livro dos Espíritos que Kardec faz: quem é Deus? Não é mais aquele senhor que fica lá de barba, sentado naquela cadeira lá, olhando para nós e apontando o dedo. Não. Deus, o Senhor Criador de tudo, né? Que cheio de misericórdia e bondade conosco, que nos dá todas as oportunidades da vida. E eu começo a olhar Deus de outra forma. O Senhor bondoso, não aquele senhor negativo que Moisés teve que colocar lá naquela sua época, que é o Criador de tudo, de todos, onipotente, eterno, misericordioso, justo e bom. E eu não posso duvidar dessas palavras, porque Ele nos dá todas as oportunidades da vida para que eu possa fazer aquilo que eu bem entender. A lei de liberdade. Então Ele é bom, é misericordioso, tem piedade de nós, né? Nos dá a oportunidade de recuperar nossos erros do passado, né? É a inteligência suprema em causa de todas as coisas. É o ser eterno. Então não temos que duvidar dessa criação toda que está à nossa volta. Mas onde é que está Deus? É olhar para nós mesmos. Se não fosse Ele, eu não estaria aqui existindo nessa matéria. Nem a matéria estaria aqui, sua criação, para que eu pudesse aqui vir nessa encarnação, existir nela. Esclarece-nos quem é Jesus. Diz que esse ser que veio nos trazer os conhecimentos morais para que eu pudesse agir conforme a lei de Deus. Esse ser que é o ser mais perfeito que a humanidade conhece. Nosso irmão mais perfeito, como diz aqui, que o homem vem a conhecer. A doutrina espírita matou a morte. Vem dizer aos homens quem nós somos, de onde viemos. Tá? Então, a morte, que era até hoje é desesperadora para muitos, ela deixa de ser. Nesse mesmo livro, Mundo de Regeneração fala que nós somos os heróis do túmulo vazio. Por quê, meus amigos? Porque quando nós perdemos, a doutrina espírita nos ensina, e quando a compreendemos, nos ensina que quando eu perco um ser da família, um ser íntimo, mais querido, eu começo a entender que não há aquele desespero no espírita. Porque quando eu saio, como todos saem de um cemitério, que fazemos a nossa parte material, que enterramos ali o nosso companheiro, quando eu viro as costas, meus amigos, quem é que ficou naquele túmulo? Só ficou a matéria. O espírito que vivia ali naquele corpo, muitas vezes sai comigo, vai para casa comigo. Naquele período de perturbação primeira, quando nós desencarnamos, ou nos acompanha na nossa casa, fica no período, uma média de 7 a 15 dias conosco, nos acompanhando na nossa casa, porque ele está em estado de perturbação, ainda não sabe se desencarnou ou não, mas tudo isso depende do conhecimento que eu tenho da vida espiritual, que a doutrina espírita vem nos revelar para nós. Então, há poucos, umas 2 semanas atrás, desencarnou um colega nosso, companheiro amigo, o presidente da Federação Espírita da Bahia, o Peixinho. Então, se a gente vê, não sei se vocês já viram, mas se ver algum no Face, alguma conversa dele, ouça o que ele diz. Ele falando: aqui estou eu, estou falando aqui, ó, vocês estão me vendo agora e tal, mas daqui a pouco o Peixinho não está mais aqui. O Peixinho sumiu. Então ele sempre falava assim: não, mas
me disseram, ele disse, um espírito me disse que eu ia viver 72 anos. E quando ele fez essa entrevista, ele disse, bom, 72 anos eu já fiz. Então agora eu saí todos os dias de casa preparado para a morte. Que já estou passando da etapa que me deram. Ele morreu com 74 anos. E pelas más conversas que dizem por aí, dizem que ele já se comunicou logo após o desencarne. Porque a evolução daquele... Vejam, assistam as conversas deles, vocês vão ver se ele tinha ou não tinha condição de se manifestar logo um tempo depois. Pela compreensão da doutrina espírita e a consciência de si, do mundo espiritual. Então, no momento que eu tenho essa consciência, meus amigos, eu deixo de sofrer. Então, quando eu saio do cemitério, eu estava falando, quem ficou lá naquela cova? O ser que eu amava, mas só a matéria. Porque o companheiro que está ali, o espírito que estava ali, já saiu. Por isso nós somos heróis do túmulo vazio. Ele nos acompanha conosco. Depois, lógico, depois de um certo tempo, os amigos vão para o mundo espiritual, vão para lugares que eles têm que ficar. Mas, a princípio, os primeiros 15 dias ficam ali do nosso lado. Quem é evidente vê, quem é perceptivo sente, mas depois desaparece e, se, de acordo com o estado espiritual dele, pode outra vez continuar conosco ou não. A revelação da reencarnação já falamos, veio falar a necessidade que nós temos de reencarnar. Pela teoria dos fluidos, dá a conhecer o mecanismo das sensações, das percepções da alma. Então, dessa teoria dos fluidos, nos fala sobre a questão da comunicação que nós temos com o mundo espiritual. A tal de mediunidade que nós chamamos. São os fluidos que nós sentimos dos nossos companheiros. Cada um tem uma percepção, cada um tem uma maneira de sentir, e quem trabalha mediúnicos sabe, cada um de certa forma, quem não faz parte desse trabalho, mas tem essa sensibilidade, pode ter certeza que sempre é alguém que está ao seu lado, porque se é alguém, meus amigos, não é nós que vivemos no mundo espiritual, não é o mundo espiritual que vive em nós. É o mundo invisível que vive em nós. É nós, encarnados, que vivemos no mundo invisível. Então, meus amigos, como eu digo, uma relação lógica, nós aqui estamos dentro de uma piscina cheia d'água e nós dentro dela. Não tem como nós não ficar molhados. Assim, o mundo espiritual, nós estamos no meio do mundo espiritual. Os espíritos se acotovelando conosco. Para quem sente alguma coisa, sempre está ouvindo uma vozinha, está vindo uma batidinha aqui, está ouvindo uma sensação ali, porque eu estou no meio deles. Os espíritos encarnados não estão lá, meus amigos, estão aqui agora. Aqui nós estamos aqui uma média de umas 40, 50 pessoas encarnadas. Agora, espíritos encarnados, sabemos quem é evidente, pode dizer quantos tem, ou essas paredes nem existem nessa sociedade, porque os companheiros estão assistindo a nossa conversa. Então, veja, nós temos que ter cuidado, aí entra a questão dos fluidos, pecado por pensamento. Vamos cuidar dos nossos pensamentos. Ainda na semana passada, estava estudando, um grupo de estudo, a questão do pensamento, a questão da evocação dos espíritos. Eu não preciso evocar alguém para se comunicar no trabalho mediúnico, porque no momento que eu pensar em alguém, isso não é utopia nem crença, meus amigos. No momento que eu pensar em alguém, esse alguém já está do meu lado. Isso dito por São Luís, o espírito que era protetor de Kardec. É pensar nele e ele vem correndo ao meu lado. Então, meus amigos, como que eu vou escapar de alguém que eu penso? Não, muitas vezes eu estou aqui sorrindo, daqui a pouco me vem a ideia do fulano. É ele que está pensando em mim. Foi ele que me chamou, aí ele me chama até, fulano. Eu disse, não, mas eu nunca, faz hora que eu não penso nesse cara, a hora que eu não vejo ele, daqui a pouco ele surge na minha mente, porque ele pensou em mim. Parece uma mentira, mas com o tempo a gente vai acostumando a essa verdade. Isso que revela a influência recíproca dos espíritos encarnados, esclarecendo fato ou obsessão. Então, essa relação dos fluidos. É quando os companheiros, nossos inimigos do passado, vêm cobrar de nós aquilo que nós não fizemos para eles, já falamos atrás. Então, nós falamos do fato da perturbação de obsessão. É que nós deixamos os inimigos no passado e eles vêm cobrar de nós. Dar-nos a conhecer a verdadeira condição da prece, isso é um modo de ação. Então, quando fala da prece, está dizendo que quando eu faço a prece, ela tem validade. Tudo que sai do meu pensamento vai em direção a quem eu emitir. Se é para direção a Deus, ela chega até Deus. Se é para a direção do meu companheiro que está doente lá no hospital, a minha prece chega lá. Aonde eu dirigir o meu pensamento, o pensamento é a força, tem cor, tem direção e tem peso.
Então, para onde eu dirigir meu pensamento, ele vai. Se é um pensamento negativo, ele tem peso. Vai andar rasteiro, que nem cobra pelo chão. Se for um pensamento positivo, ele vai andar... Então, eu vejo que tudo a doutrina espírita vem me esclarecendo essas situações. E eu começo a tomar ciência disso e eu vou me sentindo mais feliz, meus amigos. Nesse sentido, a doutrina espírita ele aponta um caminho seguro que deve seguir ao longo da evolução. Vivência dos ensinamentos de Jesus, contido no seu evangelho de amor e de luz. Então, vejo o quanto é importante, não nós espíritas, ter o conhecimento da doutrina espírita. Como eu disse no começo, todo homem, toda a humanidade devia ter conhecimento da doutrina espírita. Porque todos somos espíritos encarnados. E se os efeitos e fenômenos que existem para nós aqui na casa espírita, existe lá no outro, qual seja a crença dele, qual seja a religião dele, também existe lá. O efeito é o mesmo, a crença é outra, mas os fenômenos são iguais, porque todos somos médiuns. Não um médium extensivo, como se chama, mas todos somos médiuns, porque todos têm uma capacidade de, no mínimo, qualquer, sentir a presença do mundo espiritual ao nosso lado. Qualquer coisa a gente sente. Nunca sentiu, mas daqui a pouco sente. E assim, terminando a nossa conversa, meus amigos, o Espiritismo não se limita a preparar o homem para o futuro, forma-o também para o presente, para a sociedade. Melhorando-se moralmente, os homens prepararão na Terra o reinado de paz e de fraternidade. Está lá na Obras Póstumas. Então, nós melhorando aqui, meus amigos, nós saímos do planeta de prova e expiação e vamos para o mundo de regeneração, que é o sonho daquele que tem esse conhecimento, de vivermos um mundo mais de paz, porque hoje está horrível, mas nós precisamos passar por essa situação. Quem foi que criou? Foi Deus? Não, fomos nós mesmos. Nós, com uma ação contrária à lei de Deus, equivocada no passado, criamos a situação de hoje. E hoje nós temos que passar tranquilamente, com resignação, olhando os defeitos, os equívocos que está havendo e vendo que ali tem o meu dedinho. Se não tivesse meu dedo, eu estaria no outro planeta melhor do que esse. Assim como essas informações, o homem começa a ter melhores condições psicológicas de enfrentar a vida. E essa é uma realidade. Eu começo, as depressões somem da minha vida. E quando temos conhecimento, os problemas desaparecem da minha consciência, dos meus pensamentos. O problema existe, como eu já falei. Mas começa a dar um olhar para ele de outra forma. Começa a ver ali que aí está a mão de Deus, me dando a oportunidade da regeneração e de crescer. Então, como diz nosso irmão Valdo Vieira, no livro Sol nas Almas, de André Luiz, diz assim: a humanidade tem tanta necessidade do conhecimento espírita, como precisa do pão e do antibiótico, que devem ser fabricados e armazenados antes que a infecção contamine o corpo ou que a fome apareça. Então, meus amigos, quanto mais cedo o homem tiver conhecimento da doutrina espírita, melhores condições nós vamos ter de enfrentar a vida que ainda temos pela frente. O mundo de regeneração está aí, ele já está instalado na Terra. Mas ele precisa sair dessa fase de transição. Dizem os amigos espirituais que isso vai terminar pelo ano de 2057. Até lá, eu já vou estar só assistindo, né, Pedro? Vou estar assistindo a situação. Quem fica, vamos tratar de melhorar o nosso estado material. Não vamos acusar o outro pelo que está acontecendo. Vamos ter aquela capacidade de perdoar, de ser indulgente, tolerante, porque daí eu vou adquirindo méritos para mim. Se o outro não quiser aceitar, é problema dele. Mas eu tenho que fazer a minha parte. Né? Perdoar a pessoa, não aceitar o mal que me fazem, não aventar as ofensas, porque assim eu vou me moralizando, vou me educando moralmente, e um dia seremos seres felizes, como foi o objetivo da nossa criação. Assim, meus amigos, eu agradeço a atenção de todos, e que possamos realmente ter um pouquinho mais de conhecimento da doutrina para ser mais felizes. Obrigado, com a paz de Deus e Jesus, que os acompanhe nos nossos irmãos.